hoje sobre esse tema, porque realmente muitas pessoas estão aí trabalhando na recuperação, né, para se livrar dos sintomas da ansiedade, e as pessoas lutam, elas falam geralmente isso, eu luto com pensamentos preocupantes, obsessivos, principalmente sobre a condição da ansiedade, né, sobre os sintomas da ansiedade. E muitas vezes a pessoa sente ali de manhã um momento mais difícil, porque no momento que ela acorda pela manhã, ela começa a prever negativamente o dia e vai monitorar como que ela está sentindo. E é claro, gente, que isso é um quadro de ansiedade mais intensa, né? Geralmente as pessoas que trabalham a psicoterapia, que tratam com a psicoterapia, elas já ficam um pouco mais tranquilas pela manhã e a diminuição dos pensamentos ocorre. Também vale a pena a gente ressaltar que as pessoas com ansiedade, geralmente, elas não entendem que estão, muitas vezes, durante o dia todo, com pensamentos excessivos, com uma carga de pressão psicológica muito grande, que vocês, ansiosos, fazem sobre vocês mesmos, né? Eu sei que não é fácil, que é um comportamento adquirido há muito tempo, e isso acaba trazendo uma tensão grande, porque nós, seres humanos, temos a capacidade de prever o futuro, de planejar. O problema das pessoas com ansiedade é que essa capacidade ela é usada com muita intensidade para ficar preso ali, ruminando o futuro. E é isso que a gente precisa mudar numa psicoterapia, esse modelo mental onde eu fico muito preso, querendo me assegurar do que eu vou fazer ou o que eu posso fazer para me livrar dos sintomas da ansiedade. Então, esse balanço, esse equilíbrio aí entre planejar o futuro, por exemplo, uma viagem ou uma atividade profissional, e a questão de ficar ruminando o que vai me proteger, como que eu vou ficar com os sintomas ou sem os sintomas. Então, esse quadro, ele é muito comum nas pessoas que sofrem com ansiedade, né? Uma tendência a ficar ruminando esses pensamentos negativos mesmo. E o que você pode fazer para se livrar desses pensamentos logo pela manhã? Primeiro, entender os motivos por que esses pensamentos ocorrem logo pela manhã, né? Vamos entender de novo esse mecanismo da ansiedade. Tem um ciclo de cortisol e um pico do hormônio do estresse logo pela manhã, né? Tem vídeos meus aqui no canal que eu explico isso. Como que o cortisol, ele é um estimulante, né? Um hormônio muito estimulante do corpo, e ele nos ajuda a livrar de uma série de problemas. Mas quando você está com ansiedade, ele aumenta muito pela manhã. Em todo ser humano há esse aumento, mas no caso da ansiedade, há um aumento drástico logo pela manhã, para dar ao corpo um impulso de energia, para você começar a trabalhar depois de uma noite de descanso. Então, quando você entende esse relógio biológico ali, que acontece com todo mundo, o cortisol aumenta quando a gente acorda e aí também aumenta a probabilidade dos pensamentos assumirem um tom mais ameaçador, né? Porque os hormônios do estresse, inclusive o cortisol, eles vão aumentar a nossa sensibilidade e reatividade ao perigo. Então, veja, lembra que eu sempre falo aqui, o que é o mecanismo da ansiedade? É um mecanismo, um fenômeno que acontece no nosso corpo, dos animais também, para nos defendermos contra um perigo. Então, o corpo todo ele está trabalhando com esse objetivo. Só que vem com sintomas muito fortes. E o cortisol, esses hormônios do estresse, eles estão aí sendo produzidos justamente para ajudar você a lidar com esses perigos que estão acontecendo, né? E aí, à medida que a nossa sensação de perigo aumenta, também aumenta o tipo, o número, a frequência e o grau dos pensamentos negativos preocupantes, né? Então, conforme aí o grau de hiperestimulação aumenta, também a probabilidade de você ter pensamentos negativos pela manhã aumenta também. Então, uma coisa está muito conectada à outra. E geralmente as pessoas com ansiedade, que sofrem com ansiedade, são muito preocupadas. E elas gostam de antecipar, olhar para frente, prever e predizer o futuro, né? É o que eu falei no início. Então, quando o transtorno de ansiedade se estabelece, as pessoas com ansiedade, ansiosas, geralmente passam muito tempo preocupadas com essa condição, com os sintomas e as suas implicações. Então, você já acorda pensando nos seus sintomas, não é porque você acorda pensando, não, porque você está o dia inteiro pensando, né? E à noite também. Você pode sonhar com eles, né? As pessoas se preocupam tanto com o hábito, que no momento que elas acordam, elas já estão aí automaticamente pensando, fazendo uma checagem nos sintomas, monitorando, o que eu vou ter hoje? Será que eu vou estar bem? Será que eu não vou estar? Geralmente, quando a ansiedade está muito intensa, você está tratando na psicoterapia, esse medo
de acordar de manhã os sintomas estarem lá, permanece mesmo. Mas é aquilo que eu falo, infelizmente não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade, é um processo gradativo, que você vai adquirindo, cada vez pouco a pouco, mais confiança e segurança. Mas até que você diminui a hiperestimulação do organismo, realmente leva um tempo, e aí de manhã os sintomas começam a ficar mais tensos, porque você também começa a se preocupar logo de manhã pelos sintomas que estão acontecendo, né? As pessoas com ansiedade, que sofrem com ansiedade ansiosa, também são geralmente muito intelectuais, e elas tendem a analisar demais o que está acontecendo com ela. Então, quando a ansiedade já se torna um transtorno, as pessoas ansiosas elas podem passar muito tempo em introspecção, pensando, analisando a condição, vendo os sintomas. Esse excesso de análise, ele pode se tornar um hábito e começa no momento que você acorda. Você está pensando, pô, o que será que vai acontecer comigo? Será que eu vou estar bem hoje? Será que não? Será que eu vou estar com sintomas, né? Então, muitas pessoas ansiosas também dão grande importância aos sentimentos dela, né? Elas se orientam muito pelos que sentem. Então, no momento que ela acorda, a pessoa faz uma avaliação dos sentimentos para ver como que ela está sentindo, o que significa esses sentimentos e como pode influenciar seu futuro, né? Então, se você é uma pessoa com ansiedade, claro, tá aqui, né, você está aqui por isso, qualquer um desses fatores que eu falei, ele pode ser suficiente para iniciar uma preocupação, um arrependimento, um estranhamento logo pela manhã, né? E aí, se você tiver uma combinação desses fatores, aí vai ser uma receita perfeita para uma tempestade de pensamentos negativos logo pela manhã, né? Esse excesso de análise introspectiva, esse excesso de preocupação, de avaliação, de previsão dos sentimentos, você tem aí, você fica o tempo todo escaneando o seu corpo, fazendo um teste, ver se está bem ou não, e monitorando. Os sintomas melhoraram ou não, né? Então, as pessoas ansiosas muitas vezes examinam, testam e monitoram a sua condição e o impacto dela. Então, analisar, testar, monitorar sentimentos, pensamentos logo pela manhã pode se tornar um hábito comportamental que entra em ação automaticamente na hora que você acorda. Então, muitas pessoas ansiosas são vítimas de busca desse teste, desse monitoramento, especialmente de manhã, em combinação com o pico de cortisol. Então, você tem um pico de cortisol acontecendo e o hábito que você adquiriu de fazer essa varredura, esse teste, esse monitoramento o dia inteiro de manhã não para, né? E aí é preciso treinar para você parar, interromper esse hábito e substituir por um hábito saudável, como conter, reenquadrar, redirecionar, ressignificar, né? Então, por exemplo, ao invés de você se entregar ao hábito de examinar, testar e monitorar, por exemplo, muitas pessoas com ansiedade, eles acordam de manhã já fazendo a pressão arterial, medindo a pressão arterial, né? Você pode quebrar esse ciclo concentrando aí em outras afazeres, atividades que você possa fazer, atividades prazerosas, relacionamentos com os amigos, né? Planos diferentes no negócio, oportunidade de trabalho, lembrar de férias, eventos futuros, ou seja, trabalhar a sua imaginação para você realmente decidir parar de examinar e testar. É claro que preciso fazer com gentileza, com calma, porque se você luta contra esse hábito, você vai aumentar a tensão. Então, com paciência, com calma, você vai aceitando primeiro que esses pensamentos existem, até depois você ir substituindo por outros hábitos mais saudáveis, né? E à medida que você faça uma mudança, opa, estou abrindo a boca aqui, comportamental, você pode acordar e ter pensamentos agradáveis cada vez mais, né? À medida que você vai treinando aí, você vai se ocupando de manhã, distraindo, mudando seus hábitos, você ainda vai ter aí um comportamento mais saudável. É claro que esse hábito de fazer essa varredura, esse teste, monitorar aí, como se fosse realmente alguma coisa que está desenrolando, quando você entende que você está ruminando isso, você pode estar aprendendo novas habilidades, né? E à medida que você deixa essa tensão de lado, porque é importante trabalhar essa questão da autoestima, do maior equilíbrio emocional que você recebe na psicoterapia e nas meditações, né? Então, praticar isso, pouco a pouco, vai te trazendo liberdade interior. E aí você vai reduzir a hiperestimulação, né? E à medida que você reduz a hiperestimulação do organismo, você tem um reenquadramento, um redirecionamento, só vai ficando mais fácil diminuir esse estímulo e essa reatividade ao perigo, esse medo e os pensamentos aí, né? Então, à medida que você reduz a hiperestimulação, as áreas do cérebro relacionadas aí ao prazer também aumentam. E aí você tem mais pensamentos agradáveis e prazerosos também. Então, a paciência é fundamental, né, queridos? Não lute contra, tente aceitar os pensamentos nesse momento, ajustar
as expectativas aí. Claro que as pessoas com ansiedade ficam querendo ficar livre dos sintomas muito rápido, mas infelizmente não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade. E à medida que você trata com paciência, com calma, com prática, com tempo, você vai tendo aí mais esperança, mais alegria e vai se libertando gradativamente, né? Então, à medida que você aceita, relaxa, não luta contra e vai treinando essa mudança de hábito, o seu comportamento vai desaparecendo e os pensamentos negativos intrusivos vão diminuindo cada vez mais. Combinado? Lembrar vocês mais uma vez, se você quiser agendar uma sessão online, entre em contato comigo, envia seu celular para a gente agendar uma sessão online que tem 1 hora de duração através de chamadas de vídeo no WhatsApp. Eu posso entender as causas da sua ansiedade e tratar com as técnicas da psicologia cognitiva comportamental, do Mindfulness e outras técnicas também da psicologia. Combinado? Eu vou responder aqui alguns comentários. Eu estou ao vivo no Facebook e YouTube. Eu sei que essa live nesse horário, ela tem pouco público, então dá para eu responder aqui as pessoas que estão aqui agora, né?